E aí, pessoal, tudo bem? Vamos continuar o estudo aí de geometria analítica, mas antes a gente precisa fazer uma observação. A gente falou semana passada da aula 11, só que ela é uma aula muito densa, ela tem muito conceito, então eu vou continuar na aula 11 com outros assuntos agora, acho que por mais umas 2 semanas pelo menos, para a gente cobrir tudo que ela aborda. E hoje nós vamos falar sobre posições relativas entre as retas, que é um assunto que está lá implícito na aula, tá? Então vamos lá. Então, os tópicos da aula vão ser equação reduzida da reta, nós vamos voltar nessa definição, porque ela é importante para lidar aí com as posições relativas, o que são retas paralelas distintas, o que são retas paralelas coincidentes e um conceito aí de distância entre ponto e reta. Bom, a equação reduzida da reta, ela ressalta para a gente a importância de conhecer separadamente o coeficiente angular, que é o m, que é esse aqui, e o coeficiente linear, que é o n. O formato dela permite que a gente compare, por exemplo, coeficientes angulares de retas, né? E é isso que nós vamos utilizar para determinar as posições relativas. Então vamos lá. Dadas duas retas R e S, cujas equações reduzidas estão representadas. Então é meio comum a gente ver essa denominação a partir de agora, tá? R entre parênteses, aí pode ter dois pontinhos assim. Y é igual a m de r, que é o coeficiente angular da reta R, vezes x, mais o coeficiente linear da reta R. A equação de S ficaria, então, coeficiente angular da reta S mais coeficiente linear da reta S. Então, qual é a condição aqui? Para que as retas sejam paralelas e distintas, e esse termo é importante, quando a gente fala em reta distinta, a gente quer dizer que elas não coincidem, elas são separadas, tá? Quando elas são paralelas e distintas, o que é que tem que acontecer como condição? Ó, o coeficiente angular das duas deve ser igual e, além de tudo, os coeficientes lineares têm que ser diferentes. Então, ó, como condição, se R é paralelo a S, então o M da R é igualzinho ao M da S. E, consequentemente, a gente tem que ter os N's diferentes, tá? Só para lembrar, o coeficiente angular, ele representa para a gente, ó, a inclinação. Lembra disso? Se ele representa a inclinação, se eu tenho duas retas que são paralelas, ó, a inclinação necessariamente tem que ser a mesma, porque senão elas não vão ser paralelas. Se essa aqui tiver uma inclinação um pouquinho maior, elas vão se cruzar e aí deixam de ser paralelas. Tudo bem então, gente? Então, para concluir aqui esse primeiro momento, retas paralelas distintas têm que ter coeficientes angulares iguais e coeficientes lineares diferentes. Vamos fazer um exemplo aí com um número para ver o que acontece, ó. As retas R e S são paralelas, então o que a gente está procurando aqui? Então, a gente está procurando entender se o coeficiente angular é igual e se o linear é diferente. Então, para isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer, então, meu primeiro passo aqui é escrever as equações na forma reduzida, tá? E por que isso, gente? Porque fica evidente o coeficiente angular de cada uma, né? Então vamos lá, vamos começar pela R. A S já está na equação reduzida, então eu não preciso fazer, vou fazer com a R. Então é uma reta R. Como que a gente obtém a equação reduzida? Isolando o y, né? Então menos 2y é igual a menos 3x menos 20. Isso vai me dar 2y igual a 3x mais 20, lembrando que aqui eu multiplico por menos 1, né? E aí a gente tem, então, y igual a 3 meios de x mais 10. Beleza. Com essa equação que eu acabei de encontrar, eu posso escrever que o m da reta R, que é o coeficiente angular da R, é 3 meios. Como eu sei que ele é o número que acompanha o x? Coeficiente linear da reta R. Opa, deixa eu corrigir.
N de R é igual a 10. Agora, qual era a condição que a gente tinha que testar? Se R é paralelo a S. Para que isso aconteça, ó, o M tem que ser igual. Então, dá uma olhadinha aqui na S. Na reta S, o M da S é 3 meios. E o N da S é menos 3. Portanto, ó, a gente tem a condição estabelecida. R é paralelo a S, por quê? Né? Isso implica que... Deixa eu corrigir de novo. Isso implica que M da R é igual a M da S, que nesse caso é 3 meios, e N da R é diferente de N da S. No caso de N do R é igual a 10 e o N da S é menos 3. Tudo bem, galera? Então aí a gente conseguiu mostrar, através das equações reduzidas, que as retas R e S são paralelas. Mais um detalhe aqui, né? Distintas. Tudo bem? Paralelas coincidentes. Coincidentes significa que saem do mesmo lugar, né? Então, elas estão uma sobre a outra aqui. Então, R sobre S são coincidentes. É assim que a gente escreve, tá? Muito bem. Dadas as mesmas retas, ó, reta R e reta S, com as equações respectivas, o M da R, coeficiente angular da R, coeficiente linear da R, coeficiente angular da S, coeficiente angular linear da S. Para que elas sejam paralelas e coincidentes, adivinha o que tem que acontecer? Ambos os coeficientes, o linear e o angular, têm que ser iguais. E aí a gente acaba meio que entendendo por que quando são distintas isso aqui tem que ser diferente, né? Porque se for tudo igual, uma está sobre a outra. Então é fácil de identificar através, de novo, aí da análise dos coeficientes. Tudo bem, gente, até aqui? Muito bem, um exemplo então, ó, determina a relação entre as retas abaixo. Como que eu sei a relação? Eu vou procurar saber se elas são paralelas distintas ou paralelas coincidentes. Então eu vou primeiro escrever a equação reduzida da R, porque ela não está. Então vamos lá. 5y é igual a 2x menos 30. O meu y vai ser 2 quintos de x menos 6, tá? Então, para a reta R, que é essa aqui que eu acabei de desenhar, eu tenho que o M da R é igual a 2 quintos e o N da R, que é o coeficiente linear, é menos 6. Vamos comparar com a S, né? Para a reta S, que é essa aqui, ó, eu tenho que o M da S também é 2 quintos, que é o que acompanha o x. E que o coeficiente linear da S, o N do S, é menos 6, ó. Comparando os valores, nós descobrimos que R é paralela a S, coincidente, pois M de R é igual a M de S e N de R é igual a N de S, elas são idênticas, tá? Belezinha. Esse aqui é o exemplo mais comum que aparece da aplicação de retas paralelas, tá? Determine a equação da reta R, então eu não sei essa equação, é algo que eu preciso conhecer ainda, que passa pelo ponto 2 e 3 e é paralela à reta S. Qual a importância desse exercício, pessoal? Se eu estou falando que o ponto P passa nessa reta, então eu sei que ele é um ponto que pertence a ela, então eu já tenho aqui, ó, x0, y0 a meu favor, tá? Valores de x e y. Além de tudo, se ela é paralela à reta E, então se R é paralela a S, eu já sei que M de R é igual a M de S, certo ou não? Então, se eu descobrir o M da S, que eu já tenho, eu sei o M da R, jogo na equação fundamental com x0 e y0 e aí acabo descobrindo a equação da reta. Então, vamos lá. Então, primeiro, nós vamos descobrir aqui o M da reta S, que eu já sei, né, que ela existe ali. Então, eu vou isolar o Y. Então, vamos ter menos x mais 5, y é igual a meio de x mais 5 sobre 2. Então, a gente descobriu a partir daqui que o M da reta S é menos meio.
Como a nossa condição é de paralelismo, o m da R é igual ao m da S, que é menos meio. E aí eu jogo na equação fundamental e descubro a equação da reta. Então, vamos lá. Y0 vai ser 3, o m menos meio de x menos 2. Multiplico em distributivo aqui, né? Y menos 3 vai ser igual a menos meio x. Menos vezes menos dá mais 1. Passa esse 3 para lá, a minha equação vai ficar y igual a menos meio de x mais 4. Então, essa é a equação da reta que eu não conhecia, sabendo que ela é paralela a uma outra conhecida. Então, esse exemplo é clássico mesmo para esse tipo de conteúdo, tá? A partir de uma reta conhecida, a gente descobriu uma outra desconhecida usando a questão de paralelismo. Bom, para terminar essa primeira etapa, a gente tem aí a distância entre ponto e reta, tá? A gente já sabe calcular a distância entre pontos, né? Então, eu poderia muito bem calcular essa distância do ponto P ao ponto Q, mas a questão aqui é calcular a distância de um ponto a uma reta de maneira que essa distância, que seja esse segmento, seja um segmento perpendicular à reta S, né? Não é uma distância qualquer, é uma distância em linha reta perpendicular a essa reta. Então, como que a gente calcula isso? A gente vai usar essa formulinha aqui, ó. Distância de P a R vai ser igual a x0 mais by0 mais c, dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. O a, o b e o c, tanto em cima quanto embaixo aqui da fração, eles são os coeficientes da equação geral da reta, portanto, eu preciso escrever essa equação antes de começar a resolver o exercício. O x0 e o y0, eles são os valores das coordenadas do ponto que eu quero descobrir a distância, então o valor desse ponto P aqui. Então, nada mais do que pegar a coordenada do ponto P, pegar a equação geral da reta e aí determinar essa distância. Simples assim, ó, vamos lá. Determine a que distância está o ponto A da reta R. Então, simples, ó, esse vai ser o meu x0, esse o y0. Aqui a gente tem na sequência A, B e C, que já está na equação geral, então é só aplicar a fórmula, né? Vamos colocar ela aqui. A distância do ponto até a reta R vai ser igual, isso em módulo, né? Porque a gente está falando de distância, A vezes x0 mais B, y0 mais C, tudo isso dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Muito bem. Com os números agora, para a gente encerrar, o A vai ser 4 vezes menos 2, mais B, que é 3 vezes 3, menos 2. Tudo isso em módulo, dividido por A ao quadrado, que é 16, mais B ao quadrado, que é 9. Então, a gente tem que a distância de P a R, nesse caso, vai ser 8 mais 9 menos 2, em cima da fração no numerador. No denominador, a gente tem a raiz de 25. Portanto, aqui em cima eu tenho 9 mais 8 menos 2. Então, a gente tem aqui 6 com 9. Temos, então, 15, módulo de 15, né? Positivo aqui, por 5. Então, 15 sobre 5, a distância é 3. Como não tem unidade de medida, a gente deixa assim mesmo. Tudo bom, galerinha, até aqui? Então, vamos continuar na segunda etapa. Até mais!